Um bom dia, um feliz sábado para aqueles que ainda não cumprimentei. Que o Espírito de Deus possa habitar neste momento no meio de nós. Essa música que eu vou cantar neste momento, ela fala que muitas vezes na nossa vida nós temos muitas lutas e muitas coisas que nós temos que vencer. Às vezes nós nos pegamos desanimados e entristecidos. No momento da oração veio muitas pessoas aqui pedindo a Deus auxílio para arrumar um trabalho, pela sua saúde, por sua família, por seus filhos. Mas às vezes nós nos esquecemos da primeira coisa que nós devemos fazer, que é entregar a Deus todos os nossos problemas e todas as nossas angústias. Às vezes nós tentamos, por outros meios, tentar solucionar nossos problemas, mas quando a gente vai a Deus, simplesmente ir a Deus, pedir a Ele o auxílio dEle, nós já podemos ver e providenciar que a sua mão vai se estender a cada um de nós. Então que a cada dia nós possamos estender o nosso coração a Deus, elevar o nosso coração a Deus. Assim Ele vai primeiramente nos atender conforme a sua vontade. Amém? Eu sei o quanto já sofri, só eu sei. De ti não dependi, foi o teu amor que tantas vezes me chamou. Eu não quis ouvir. Sim, eu sei a quem eu desprezei. Só agora, Pai, eu realmente vi. Não quero mais fugir de ti. O meu coração se lança pro alto, querendo te encontrar, e minha alma de repente te alcança no alto do trono onde estás. A paz me envolveu e a vida de novo renasceu. Louvo ao meu Deus, pois operou em mim, e canto desse amor sem fim. E o meu coração se lança pro alto, querendo te encontrar, e minha alma de repente te alcança no alto do trono onde estás. Pastor, meu rei, eu quero
sempre servir-te, quero ser só teu. O meu coração se lançar pro alto, querendo te encontrar, e minha alma de repente te alcança no alto do trono onde estás, Senhor, Santo Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Mateus, no capítulo 10. Ao fim do culto, como fizemos na semana passada, nós vamos ficar aqui, ou seja, vamos despedir ali na porta dos nossos amigos que nos visitam. Semana passada fizemos isso para poder apresentar o relatório, para formarmos a comissão de nomeações, e hoje queremos apresentar o primeiro relatório da comissão de nomeações. Vocês sabem que é bem rápido, porque a gente não comenta que hoje, né, não tem observações, então você deve ficar, tá bom? Aí dessa vez eu pedi ao Denilson que fique à porta cumprimentando os nossos amigos que nos visitam, ok? No final do culto, então, nós vamos nos despedir. O Denilson vai estar cumprimentando os nossos irmãos que não são membros aqui da Igreja de Madureira, e nós vamos ficar com os demais aqui mais um pouquinho somente para fazermos a leitura do relatório da comissão de nomeações. E, como nós já falamos na semana passada, aqueles que foram batizados nos últimos 2 anos e que nós temos a intenção de iniciar um ministério específico para dar uma atenção aos interessados do Novo Tempo. Nós estamos chamando de Ministério Novo Tempo. Você que foi batizado nos últimos 10 anos, você deve ficar aqui, tá bom? Você deve ficar depois do culto. Alguns já sabem, tem lá uma boia que foi preparada para poder motivar você a ficar, tá bom? E a gente vai, depois do almoço, nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso ministério aqui, sobre as nossas ações, tá bom? O que eu vou falar hoje, o que nós vamos refletir na palavra de Deus hoje, talvez eu vou tentar não repetir aquilo que já tenho pregado. Eu tenho falado para alguns que eu mesmo já estou enjoado de ouvir a minha voz falando missão. Eu mesmo já estou enjoado de ouvir, porque desde que cheguei tem sido a tônica do nosso trabalho aqui com vocês, da nossa ênfase, missão. Falar de missão, falar de pregação do Evangelho, tá? E nós temos visto algumas coisas acontecendo, temos tentado viabilizar uma estrutura de missão para a igreja. Nossas nomeações, elas foram também amparadas nesse princípio, nesse pressuposto da igreja ser uma igreja missional, embora esse conceito seja um conceito até que possa ser entendido dentro do contexto da missiologia ou do crescimento de igreja. Mas quando digo igreja missional, quero dizer uma igreja com foco em missão, uma igreja que exista para pregar o Evangelho. E embora tenha falado já isso, eu acho que pode baixar um pouquinho, acho que está um pouquinho alto, pode baixar só um pouquinho o volume, isso. Embora já esteja falando isso de várias formas, hoje talvez seja a primeira vez que eu vá sistematizar um sermão sobre missão. É a primeira vez que eu vou fazer um sermão específico sobre missão aqui para vocês. Eu queria chamar a sua atenção para
os benefícios de você estar envolvido com missão. O que nós ganhamos? O quanto é bom para nós estarmos envolvidos com a pregação do Evangelho, envolvidos com missão. Existem tantas informações na Bíblia, tantas abordagens, que o pastor tem que ser até criterioso na hora de escolher qual ênfase ele vai dar, tá certo? Então nós precisamos, eu vou tentar aqui sair um pouquinho da esfera do evangelismo, tá bom? Eu vou tentar sair um pouco da esfera do evangelismo, do programa, do evento, tá bom? Eu vou tentar aqui traçar alguns princípios um pouco mais amplos, extraídos da palavra de Deus, para tentar mostrar a você por que eu e você temos que estar envolvidos com a missão de Deus. Por que eu e você, por que a igreja aqui de Madureira precisa de verdade transpor essas paredes, esses muros, e ir em busca do perdido. Tá bom? Vamos tentar pensar um pouquinho disso. E o texto escolhido é Mateus capítulo 10, intencionalmente, porque, embora essa estrutura possa ser questionada, mas me chama a atenção que Mateus 10, o momento em que Jesus está enviando os 12 discípulos para a missão, está logo depois do Sermão da Montanha, e do momento que Jesus começou a explicar os valores do seu reino, ele se apresentando como Senhor do reino, estabelecendo aqui o seu reino. E agora Mateus narrando uma série de momentos em que Jesus faz milagres. Primeiro ele se apresenta como o Senhor do reino, ele inicia o seu reino, e agora começa a praticar o reino, fazendo milagres, sinais e prodígios. Ele poderia ter esperado mais um pouquinho para relatar o momento em que Jesus enviou. Nós realmente pensamos assim, missão, pregação do evangelho é algo que a gente tem que fazer dentro de uma estrutura, né? Ou dentro de uma metodologia muito certinha, e nós temos muitas estratégias, e isso é muito bom. Mas eu vejo aqui, os discípulos não tiveram muito tempo para poder se preparar. Eu não vejo nem o mesmo relato em Lucas e Marcos, eu não vejo Jesus dando um treinamento teórico para eles. Eu não vejo. Eu vejo eles acompanhando o discurso de Jesus, estando com Jesus, e agora Jesus chamando e enviando para a missão. Vamos ler o capítulo 10? Na minha Bíblia diz o seguinte: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem ali em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna de que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo em verdade, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais
e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Daria para ler um pouquinho mais, mas eu vou parar aqui. Daqui nós já poderíamos extrair vários pontos. Eu vou salientar apenas alguns. O primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção está no verso 7. Por onde vocês forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Sabe por que Jesus falou para eles não irem para os gentios, nem entre os samaritanos? Porque aquele grupo específico tinha o perfil para falar para os judeus, porque eles eram judeus. Eles ainda não estavam prontos para chegar aos gentios. Se eles fossem pregar aos gentios, provavelmente pregariam uma mensagem que não seria ouvida, e eles eram muito preconceituosos ainda. E Jesus fala, olha, vocês fiquem lá, preguem para os judeus. E vocês vão e façam sinais e prodígios. Expulsem demônios, curem, façam milagres. Jesus, um pouco antes, já havia concedido a eles o poder para isso. E o poder de Deus, o poder de fazer milagres, o poder do extraordinário, foi concedido com foco de missão. Os sinais e prodígios eram para que eles tivessem condição de chamar a atenção para aquilo que eles estavam dizendo. Olha, o reino de Deus é chegado. E a prova disso, fica aí, você é aleijado, levanta, anda. Você que está cego, veja, repreenda o demônio sai. O poder de Deus, quando nós pensamos no poder de Deus, quando nós pensamos nas coisas extraordinárias que a Bíblia nos mostra, que Jesus fez e que os seus discípulos deveriam fazer, eles estão disponíveis ao seu povo, quando esse povo está focado na missão. Quando você entende que você tem que buscar o perdido, quando você decide ir para o mundo, buscar o perdido, é lá que você recebe o poder de Deus. É lá que você tem autoridade para poder expulsar o demônio. Aqui dentro a gente não precisa de autoridade para expulsar o demônio não está aqui. Para que a gente quer autoridade para fazer isso? Não precisa. Aqui dentro nós até podemos orar pelas pessoas, mas queridos, quando nós vamos ao mundo, nós encontramos as mazelas do pecado. Nós encontramos pessoas que estão completamente imersas no pecado, e lá nós temos necessidade de termos o poder sobrenatural. É lá. Por isso, igreja, a primeira coisa que eu aprendo nesse livro, meus queridas ovelhas, quando eu leio esse texto, eu entendo que quando eu me envolvo com missão, quando eu decido sair para pregar o Evangelho, quando eu coloco no meu coração o desejo de viver para transmitir esse Evangelho aos outros, eu entendo que eu vou experimentar o poder de Deus na minha vida. Eu vou receber poder para fazer o extraordinário. E isso realmente é necessário lá, porque aqui nós já temos muito. Temos ou não temos? Aqui nós temos condição de cuidar uns dos outros. Aqui nós temos muitas coisas que atendem às nossas necessidades. Nós falamos muito, esperamos, oramos bastante para o poder do Espírito Santo. Clamamos pela chuva serôdia, sim ou não? Queremos ou não queremos que essa igreja seja reavivada? Queremos ou não queremos que essa igreja seja conhecida como uma igreja que recebe o poder de Deus? Sim ou não? Não é esse o seu desejo? Então deixa eu falar uma coisa para você. O que Jesus mostrou aqui é que esse poder sobrenatural, ele será concedido se você estiver envolvido em missão. Se você entender que não é só para você, é para você levar para os outros. É para você transmitir esse evangelho. E como eu disse, a gente precisa. A Brisa falou aqui, a gente tem conversado um pouquinho. Fala para mim,
Karen, como é que você conseguiria, Karen, falar para aquele irmão, para aquele homem lá que estava desorientado? Como é que você conseguiria fazer alguma coisa além do que você fez? Somente pelo poder de Deus. Aí, sabe o que aconteceu com ela? Ela e mais duas jovens, acho que a Bela estava também, elas estavam andando, passando, e aí uma pessoa que estava aparentemente drogada, né? Bêbado, ok? Parou, elas estavam passando, parou, olhou, opa, essas aí são pessoas de Deus, eu tenho que me portar direito agora para falar com elas. O que é isso? Você passa, quando as pessoas chegam aqui na sua igreja, olham para você e dizem assim, você é de Deus? Elas experimentaram isso porque estavam lá no mundo. Lá é necessário. Você quer experimentar o poder de Deus? Você quer ver a graça de Cristo sendo plena na sua vida? Você quer experimentar algo extraordinário na sua fé? Vá buscar o perdido. Por favor, entenda que isso vai além desses muros aqui. Não é errado você estar aqui, mas é errado quando nós colocamos isso aqui como o fim da religião, porque não é. Não vai ser assim. Jesus Cristo no começo deu poder para a pregação do Evangelho, e a obra do Senhor vai terminar também com sinais e prodígios. O Espírito Santo sendo derramado sobre essa igreja, e essa igreja fazendo verdadeiros sinais para de alguma maneira contrapor os sinais enganadores que Satanás vai estar fazendo. E isso é somente para a missão. Quando você decide pregar o Evangelho, quando você entende que você é adventista do sétimo dia para pregar o Evangelho, essa graça que alcançou você, não é para que você seja apenas uma pessoa salva, mas para que você possa fluir isso. Aí você experimenta o poder. Essa vida cristã, mais ou menos, que a gente vive, esse negócio chove no molho, você brinca, esse negócio de, sabe por que a gente tem esse negócio? Pastor pode, pastor não pode, sabe por que nós estávamos conversando, Júnior, sabe por que nós temos todas essas coisas essa coisa administrativa, essa quantidade de detalhes, e detalhes com isso, detalhes com aquilo? Porque nós estamos pensando na gente. Enquanto nós estamos pensando aqui no que pode, o que não pode, ou por que fulano tem que fazer assim ou fazer assado, existem pessoas que estão morrendo de verdade, e Deus está lá, mas Ele precisa que nós, de alguma maneira, ajudemos as pessoas a prestar atenção nele. Avivamento do Espírito, reforma espiritual, acontece quando nós decidimos buscar o perdido, cumprir a missão de Deus. Aí no verso 9 diz assim: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu salário. Aqui eu aprendo uma outra lição. Jesus estava enviando, e qual seria o problema de você se preparar para isso? Se você vai fazer uma viagem missionária, qual o problema de você juntar um dinheiro para você poder levar? Qual é o problema de você se organizar para ter uma estrutura? Em tese, nenhum. Nenhum. Mas sabe o que ele está dizendo aqui? Que quando você se envolve na missão de Deus, você aprende a depender de Deus. Porque no campo missionário, Deus cuida de você. Cuida mesmo, cuida. Quem aqui acha que é legal fazer um passeio pelo aterro do Flamengo, pela Lapa, às 2 da manhã? Um lugar seguro, tranquilo. Vou passear com a minha família, vai onde? Vou lá na Lapa, meia-noite, 1h da manhã. É seguro? É um lugar que você fica em paz ali? É seguro? É protegido ali? Não. Não é não. Eventualmente a gente passa e vê, os rapazes estavam falando para mim que em alguns momentos, hoje já existe uma turma que está acostumada, então eles já sabem, mas em alguns momentos os jovens ali são seguidos por aqueles que tomam conta daquele território, para poder saber o que eles estão fazendo. Pessoas que ali poderiam assaltar, sim, se assaltam de dia, imagina de madrugada. Pergunta: alguém encostou a mão em vocês, jovens? Alguém chegou perto de vocês?
Sabe por que não fez isso? Não é porque o diabo não quis, mas quando nós estamos vivendo em missão, Deus cuida de nós. Nós não precisamos nos preocupar se vai dar ou se não vai dar, porque nós aprendemos a depender dEle. E nós precisamos tanto aprender a depender de Deus, não é verdade? Quantos aqui chega o meado do mês, já acabou o dinheiro, já tem que começar a pensar como é que vai fazer para fazer compra, para pagar essa ou aquela conta, ou que tem circunstâncias que não consegue resolver, que sai da sua mão, e aí você fica angustiado. Na verdade, a ansiedade da vida, ela se dá pelos cuidados que nós temos conosco, e nós temos que cuidar sim, mas o que a Bíblia está nos dizendo, é que quando nós nos envolvemos em missão, nós vemos Deus cuidando de nós, nós aprendemos que Ele se importa conosco, que nos protege e cuida, e quando falta para nós, Deus supre as nossas necessidades. Ah, pastor, primeiro a gente tem que colocar ar-condicionado nessa igreja, para poder cumprir missão. Primeiro a gente tem que construir um templo que custou 1 milhão e alguma coisa, para poder cumprir missão. Tudo isso tem o seu lugar, tudo é importante. Entendam, eu não acho que seja prejudicial nada disso. Ao contrário, nós temos que ter uma estrutura que seja digna de adoração ao Senhor. Mas o que eu quero que você entenda é que quando você vive em missão, quando você para de prestar atenção em você mesmo e entende que você está aqui, que o Evangelho alcançou você para você transmitir o Evangelho para outras pessoas, quando você se dedica a isso, você tira os olhos dessas necessidades temporais, porque você vê o Senhor cuidando de você, e isso amadurece a sua fé. Isso faz com que você cresça no relacionamento com Deus. Isso faz com que você se desenvolva. Missão nos ensina a depender de Deus. E é assim mesmo, porque, pastor, eu queria saber mais da Bíblia. Por que não lê a Bíblia? Por que a gente tem tanta dificuldade para ler a Bíblia? Por que nós não conhecemos mais as nossas doutrinas? Talvez porque nós já ouvimos muito. Agora vá para a missão e chega lá e passa vergonha para você ver. Vá dar estudo bíblico para o seu vizinho e deixa ele fazer uma pergunta para você que você não sabe responder, para você sentir envergonhado. Aí você vai sentir vontade de estudar a Bíblia, necessidade. Aí você vai ter a experiência. Aí você vai começar a ler a Bíblia, ou seja, quando você está envolvido em missão, Deus cuida de você. Ele inspira você, e aí acontece avivamento espiritual, porque o propósito é esse. Pense em Deus. Não, vou chegar nisso daqui a pouco. 2 pontos. Primeiro, é no campo missionário. É quando eu decido buscar o perdido, que eu me coloco à disposição para que Deus, através de mim, execute o sobrenatural. Eu seja um instrumento para a manifestação do poder dele. Segundo, quando eu me envolvo com missão, quando eu decido pregar o Evangelho, a minha fé, ela cresce. E é realmente assim, eu aprendo a depender dele. Eu lembro, eu estava na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, comportando. Eu nem tinha ido para o colégio ainda. Foi aquelas férias que antecedem, acorda o Júnior aí. Oh, na minha frente. Oh. Eu não tinha ido para o colégio ainda. Eu estava naquelas férias que antecedem o primeiro semestre, né? E aí eu estava batindo uma casa, fui oferecer os livros, e aí falei com uma família. Eu acho que nem lembro se compraram, acho que não compraram os livros. Não, na época a gente fazia pedidos, né? E aí fui embora, saí. E vocês sabem que a Comportagem é uma obra essencialmente missionária. Mas antes de sair, eu vi que tinha uma casa nos fundos do terreno. Aí eu fui lá. Quando eu estava indo, aquelas pessoas falavam para mim, não vá lá não. Não vá lá não, porque ela é doida. Ela não tem juízo não, vá lá não. Falei, não, mas vou lá. Cheguei lá, eu encontrei uma senhora, era um cômodo apenas, era um cômodo só. Cheguei lá, ela estava nesse cômodo, tinha uma pessoa
que não tinha as duas pernas, que estava deitado na cama, um homem, eu não sei, confesso que eu não sei se era esposo, enfim. Ela não sabia ler, ela era cega de uma vista e realmente tinha problemas mentais. E aí eu cheguei ali, falei algumas coisas para ela, e ela perguntou o que eu tinha, nem pensei em mostrar, falei, vou só orar com ela, não vou mostrar livro nenhum. Mas ela viu que eu estava com um prospecto na mão, perguntou, o que é isso aí? Não sei o que, tomou o prospecto da minha mão, e viu, eu falei, não, isso aí é um livro que eu vendo, tal, não sei o que. Você vende? Eu quero comprar. Falei, tá. Falei, tal dia eu vou entregar para você, tá bom? Tá bom, pode vir. Na época a gente usava um bloquinho para poder fazer pedidos, eu nem fiz bloquinho nenhum, falei, vou queimar meu bloco à toa, ela não vai comprar nada. No dia da entrega, tinha saído com uns 40 livros, um monte de livros para entregar, e fui entregar todos. Foi uma entrega muito abençoada, porque eu entreguei todos os livros. Sobrou apenas um. Teve uma desistência apenas, só um. E quando eu estava indo para casa, já embora, feliz da vida, com muitos livros que tinha levado, só sobrou um. Ah, bom demais. Aí eu passei em frente à casa, aí eu me lembrei, eu não tinha nem lembrado daquela mulher. E lembrei que eu só tinha um livro na pasta. Falei, vou lá. Quando eu cheguei lá, estava a mulher que não sabe ler, que era cega de uma vista, num cômodo, um cômodozinho muito humilde mesmo. Tudo bagunçado, louça suja. A casa tinha um cheiro que não era bom. Quando eu cheguei lá, ela estava com dinheiro dentro de um envelope. Ela pegou, eu estou esperando você. Eu entreguei o livro para ela. E aí, logo depois, obviamente, eu dei um grande conflito para ela. Quando a gente está no campo missionário, o improvável acontece. Me pergunto o que vai ser disso, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, aquela mulher só comprou aquele livro porque Deus quis. Onde é que eu vou fazer isso? Onde é que eu vou ver uma pessoa fazer um negócio desse? Só no campo missionário que a gente percebe o extraordinário de Deus. É lá. Será que não é chegado o tempo de nós entendermos isso? Ano que vem nós vamos fazer 70 anos. 70 anos aqui em Madureira. 70 anos. É uma história. É o dobro da minha idade. 70 anos. Nós viemos para cá para poder pregar o Evangelho. E estamos fazendo isso há 70 anos. E ainda não acabamos. Ainda não terminamos. 70 anos. Será que não é chegado? E nós vamos comemorar os 70 anos. Já falei aí com os jovens, eu quero colocar os jovens para nos ajudar nessa celebração de 70 anos, Edivaldo. Os jovens vão nos ajudar nessa organização aí. Vamos fazer uma festa bonita. Mas eu gostaria de celebrar o aniversário dessa igreja, não apenas também recordando o nosso passado, Diná. Ah, Diná, quem tinha que estar pregando esse sermão era você, minha filha. Você que tinha que estar aqui falando de missão. Porque você viveu missão. E a gente tem que celebrar o passado. Mas é chegado o tempo de nós projetarmos o nosso futuro. É chegado o tempo de nós entendermos que nós estamos aqui. Isso aqui é um quartel-general. Isso aqui é um quartel-general, Danilo. Isso aqui é o quartel. Está na guerra. Nós estamos na batalha, na guerra mesmo. É uma guerra espiritual. Essas coisas que a gente vê, eu falei isso para alguns jovens lá quando a gente estava indo, eu nem quis falar muito, porque os jovens iam ficar talvez meio preocupados. Essas coisas que a gente vê Ellen White falando, das lutas entre os anjos bons e os anjos maus, esses textos épicos, né, de Ellen White, o conflito, Miguel e seus anjos, o grande conflito. Gente, quando a gente está no campo missionário, a gente vê isso sair das páginas da Bíblia. A gente vê pessoas possessas, endemoniadas,
e o Espírito Santo agindo para poder libertar. A gente vê a luta dos anjos, o conflito, a gente vê na prática. E isso fortalece a nossa fé. O verso 19 diz assim, aliás, verso 11, na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fique em sua casa até partirem. Sabe qual é uma outra grande bênção de você se envolver em missão? Porque você conhece as pessoas, você vive com pessoas, você se relaciona com pessoas, e você aprende a amar as pessoas como elas são. Quando você vai para o campo missionário, você percebe que as pessoas são muito diferentes de nós, não usam as mesmas roupas que nós usamos, não falam do jeito que nós falamos, mas você percebe também que porque elas não se vestem como nós, ou não falam como nós, elas não são essencialmente mais. São pessoas que têm valores às vezes. Alguns são pessoas realmente que têm problemas espirituais, enfim. Mas nós aprendemos a conhecer as pessoas, a viver com elas. E isso faz com que a gente tenha histórias para contar. Nossos cultos de quarta-feira, os pedidos já são praticamente todos decorados. O ancião que assiste o culto de quarta-feira, acho que ele já decora todos os pedidos de oração, Ivaldo. Eu acho que poderia até classificar, quem vai pedir, quem vai agradecer pela vida, faz de uma vez só agora. Todo mundo que vai agradecer pela vida. O outro que vai agradecer porque está aqui na igreja, pode agradecer. Não tem nenhum problema quanto a isso. Todos são motivos justos. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Que quando você está em missão, você se envolve com pessoas, você tem testemunhos vivos. Você quando tem um testemunho para contar, você tem uma história de vida para contar. Você tem histórias reais para contar. Não são apenas expectativas, mas coisas que você está vivendo. É por isso que fortalece a fé. Você vai em busca do perdido, você encontra o drogado. E você vai ajudar o drogado a sair das drogas. Você encontra a pessoa que está com câncer, e você vai ajudar ele a sair dessa situação, ou pelo menos viver enquanto pode, de uma maneira um pouco melhor. E isso você faz com que você cresça, você tem histórias para contar. Nossos testemunhos são muito fracos, quando a gente pensa, não, eu queria um testemunho bonito. Nós vamos fazer uma vigília aqui no dia 20 de dezembro, e aí a gente quer testemunhos bonitos aqui, histórias de vida. Aí a gente vai trazer aqui um que é ex-presidiário, para poder contar como foi. Isso deveria ser muito mais corriqueiro, porque quando nós estamos envolvidos em missão, nós temos o que falar, nós vemos o poder de Deus libertando as pessoas. Vá lá, viva com as pessoas, entra na casa, esteja junto. E aí ele termina dizendo assim, pelo menos a parte que nós lemos, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. As pessoas não vão entender você. E naquele contexto, eles vão prender vocês. Eles vão prender vocês. E aqui ele fala algo. Olha, isso aqui me dá uma paz tão grande. O que eu vou ler aqui agora me dá uma segurança tão grande. Olha, eu acho que eu me apaixono mais por Deus quando eu vejo isso aqui. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Pastor, eu não sei fazer missão. Você não tem que fazer. Pastor, eu não sei dar estudo bíblico. Você não tem que saber. Você tem que ir. Porque lá, no campo missionário, você é um embaixador do Evangelho. Você é um representante de Deus. E você vai se deparar com circunstâncias que são as mais incríveis, difíceis, complexas. Você vai encontrar coisas que você não vai saber o que fazer. O que você faz com um travesti que está mandando beijo para você? Você quer pregar para ele e está mandando beijo para você? O que você faz num negócio desse? Não sei. Dá vontade de sair correndo. Mas lá, Deus coloca as palavras na sua boca. Esses dias o Júnior estava contando que nunca tinha acontecido nada de
de debate, de oportunidade para falar. Aí um camarada, muito inteligente, muito argumentador, detonou o evangelho. Detonou numa sala de aula de direito de uma faculdade federal. Olha só, detonou. Acabou com o negócio. O evangelho é coisa para pessoas ignorantes. O evangelho é para pessoas falsas. Isso aí não existe. Aí eu juro, meu Deus do céu, o que eu vou falar aqui? Mas naquela hora, o Espírito Santo se apossou do Júnior, porque ele era um representante do evangelho. E uma palavrinha curta desmontou todo o argumento do erudito e fez com que pessoas prestassem atenção e se tornassem mais suscetíveis ao evangelho. Quando você tiver que falar, Deus vai falar através de você, e você só experimenta isso no campo missionário. Falar aqui na igreja é moleza. Pregar na igreja é fácil. Todo mundo pensa igual, todo mundo já aceita. É fácil fazer isso. E muitas vezes a gente corre o risco de falar aqui aquilo que é do homem, não é de Deus. Mas lá no campo missionário, quando a igreja se envolve com missão, quando a igreja sai para cumprir missão, quando entende que ela existe para pregar o evangelho flui dos seus lábios, porque você passa a ser um canal de bênçãos, um instrumento de Deus. Será que essa igreja não precisa experimentar isso, queridos? Será que não é hora dessa igreja experimentar o significado da sua existência e de romper com os seus paradigmas antigos, com essa coisa centralizada em torno de si, com essas brigas que tem de um com o outro, e entender que as pessoas estão morrendo? Quando nós vamos despertar para isso? Quando Jesus apontar no céu, não vai ter mais tempo. É hoje. A gente fala que Jesus está voltando, não acreditamos nisso, não acreditamos. É só da boca para fora, porque todo aquele que acredita que Jesus está voltando de verdade, ele pode até aceitar cognitivamente porque está vendo os sinais, mas quem aceita de verdade, se envolve para poder buscar o perdido. Não tem jeito, o que vai fazer? Jesus está voltando, vou ficar todo mundo esperando aqui dentro da igreja. Não é assim, não é isso que Jesus plantou aqui nessa palavra. Não foi para isso que ele colocou a igreja de Madureira aqui onde está. Tudo isso aqui, esses bancos bonitos, o ar-condicionado que vai chegar, o templo maravilhoso, são apenas ferramentas. Ferramentas que devem ser muito eficazmente usadas para que possamos alcançar o perdido. E o meu último argumento que eu retiro daqui, talvez seja a base de todo arcabouço teórico de missão. Aqui nesse pedaço de texto que nós lemos, nós vemos Jesus, o Filho, falando. Nós vemos o Espírito Santo sendo mencionado e o Pai sendo mencionado, ou seja, Jesus falando, e no momento que o seu povo estava em missão, o Pai e o Espírito Santo e o Filho estariam com eles ali. As pessoas falariam, os discípulos falariam através do Espírito do Pai. Pai, Filho e Espírito Santo sendo citados aqui nesse contexto de missão. Aparecendo, pelo menos assim, num contexto de missão. Sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia é o maior missionário na história. A história da humanidade, cadê a Adriana? A história da humanidade, Adriana, é a história dos atos de Deus. A história da humanidade revela os atos de um Deus missionário buscando o perdido. Lá no Gênesis, Adão, cadê você? Deus buscando o perdido. Lá no Apocalipse, a nova terra descendo para poder estar com o povo de Deus. Começa com Deus em missão, vindo buscar, e termina com Deus, estando com o seu povo. Nós criamos uma imagem equivocada de Deus. O Deus triuno é um Deus em missão. Essa ideia de um Deus grandão, sentado no seu trono, esperando que as pessoas venham para adorá-lo, não é a mensagem, a verdade bíblica a respeito de Deus. O Deus da Bíblia é o Deus que está saindo do céu e vindo. Jesus Cristo é o exemplo de Deus, é a referência de Deus.
E o que ele fez? Ele deixou o melhor lugar do universo para estar no pior lugar no universo, unicamente para salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. E da mesma forma que o Pai enviou o Filho, nós também fomos enviados pelo Filho. O modelo é o mesmo. A forma ali, alguns usam a palavrinha encarnacional. É você viver, você deixar onde você está para estar com os outros. Viver com os outros, encarnar na vida dos outros para transmitir o Evangelho. Aí acontece avivamento. Aí você conhece Deus. Sabe por que missão é essencial para a igreja? Sabe por que esses jovens têm a expectativa de experimentar algo que eles nunca experimentaram? Porque eles estão buscando estar onde Deus está. Deus está aqui? É claro que está. Mas a gente vem aqui 3 vezes na semana. E chega aqui e fica olhando para a roupa de um, para o jeito de outro, para a forma do culto. Você quer conhecer Deus de verdade? Vá para a missão. Você quer conhecer a Deus de verdade? Assuma um compromisso com esse Deus, de transmitir esse Evangelho, pelo menos para uma pessoa. E nós somos tão medíocres, não é mesmo? Lá no... Vocês desculpem, mas tem coisas que eu... Lá no nosso... Vai ter um projeto, vocês sabem disso. Ano que vem a divisão sul-americana vai estar no Rio de Janeiro. Vai ser uma grande arrancada missiológica. Vamos ter missão Caleb aqui em Madureira em janeiro. Vamos ter um projeto 1 ano em missão. Vamos ter várias ações. A Semana Santa vai ser uma mega semana. Toda a equipe da divisão, da Novo Tempo, da União vai estar aqui. E aí no lançamento desse projeto para os líderes da igreja, o nosso presidente, pastor Itamar, ele falou o seguinte: olha queridos, eu tenho um sonho. Eu posso falar o meu sonho? Eu gostaria de batizar 1.500 pessoas nessa Semana Santa. A nossa associação, 1.500 pessoas sendo batizadas. Aí cada um, devia ter umas 1.000 pessoas ali, umas 1.300 pessoas, cada um estava com uma ficha de batismo na mão. Eu não sei quantos membros nós somos aqui, eu acho que nós somos uns 30 mil membros. E nós já estamos tão acostumados a não vivermos em missão. Nós estamos tão acostumados a cuidar das nossas coisas pequenas, que com 30 mil, a gente imagina poder batizar 1.000. Aí ele disse: olha, aqui já tem 1.200 pessoas. Se cada um trouxer um. Olha só o que eu estou dizendo para você. Olha o parâmetro. Kátia, um só. Sabe por que a gente tem esse parâmetro tão pequenininho? Quantos vizinhos você tem? Quantos parentes você tem que não são da sua fé? Que não conhecem o Evangelho? Quantas pessoas você encontra na rua se prostituindo? E eu estou dizendo apenas só um. Porque até agora a gente não fala para nenhum. Deveriam ser todos. O alvo de Deus é o mundo inteiro. Na chuva serou, Edivaldo, você que gosta dos estudos, tem um texto, depois eu vou mostrar para você no meu planejamento, ela falando que quando o avivamento do Espírito acontecer, sabe quantas pessoas que ela disse que vão procurar essa igreja para aceitar? Uma multidão que não se pode enumerar. Uma multidão, imagina só, o tanque cheio, e aí não tem mais negócio de votar batismo, não tem mais, ancião não pode batizar. Bota todo mundo dentro do tanque para poder batizar o povo. A fila aqui subindo a escada e andando pela Praça Patriarca, atravessando a linha do trem e tal, de pessoas dizendo: eu quero, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, eu quero aceitar esse Evangelho. E nós estamos tão distantes dessa realidade de missão, que quando a gente batiza 15, 20, a gente levanta a mão para o céu e agradece. O alvo de Deus é o mundo todo. É claro, missão é muito mais do que batizar pessoas. Eu acho que pelo que eu falei aqui, você entendeu um pouquinho que missão é muito mais amplo do que isso, mas também envolve isso. E o fim, na verdade, vai chegar nisso também. Mas perceba o que Deus fala: uma multidão que não se pode enumerar. Eu termino dizendo para vocês, jovens, a gente está... O pastor chegou meio assim aéreo, e a gente está sempre procurando se afinar. Eu queria que vocês entendessem que o meu sonho para vocês é que vocês se envolvam com missão, para que vocês conheçam o Deus da missão.
Anciãos, eu quero que vocês sejam líderes missionais, pastores dessa igreja, que conduzem essa igreja a uma missão, líderes dessa igreja, membros dessa comissão, por favor, vamos parar com esse negócio de ficar gastando tempo em comissão de igreja para poder votar que pode, não pode, para poder, mas eu quero fazer tal coisa. Por favor, isso tudo é importante, mas eu queria que vocês entendessem que Deus está chamando vocês para conduzir essa igreja para a missão. Eu quero ser diretor disso, diretor daquilo. Você pode ser, tem espaço para todo mundo, mas eu quero que você entenda que Deus está te chamando para a missão. Membro dessa igreja, você que talvez não seja líder, ou não tem uma função denominacional aqui, você é um sacerdote no reino de Deus. Um sacerdote para exercer um ministério esse que se resume a buscar e salvar o que está perdido. Todos nós temos uma área missionária. Talvez a sua seja Moçambique. Talvez a sua seja a sua vizinha. Todos nós temos um campo missionário. Viver no Evangelho é ter um campo missionário. Se você não quer ser missionário, ora para morrer. Porque você só vai deixar de ser missionário depois que morrer. Enquanto viver, você vai ser missionário. Resta saber, Jesus quando voltar, não vai perguntar se você foi ou não foi missionário. Jesus vai perguntar se você foi um missionário fiel ou infiel. É isso que ele vai cobrar de você. Será que hoje não é tempo de nós dizermos assim: eu quero me envolver com a missão de Deus? Isso não é um apelo meramente emocional, mas é algo que eu preciso que você entenda. Será que existe alguém aqui hoje que está sendo chamado por Deus para assumir um compromisso com Deus? Está sentindo o desejo de pregar o Evangelho para alguém? Será que Deus está colocando no seu coração uma pessoa que você está lembrando, que você precisa transmitir o Evangelho para ela? Isso é um chamado de Deus. Brisa, vai lá para o piano. Juninho, traz o ministério para cá, por favor. Nós vamos cantar uma música agora. Só que talvez não serão todos que irão cantar. Porque eu acho que cantar essa música da boca para fora é uma hipocrisia muito grande. É uma hipocrisia muito grande cantar essa música da boca para fora. Por isso eu queria hoje chamar você, fazer um apelo para você. Nós vamos cantar esse hino que nós conhecemos muito bem, Mensagem ao Mundo. Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz. Mas eu acho que só podemos cantar esse hino se hoje estivermos dispostos a dizer assim: eu vou pregar o Evangelho. Eu vou escolher pelo menos uma pessoa. Eu vou orar por essa pessoa. E vou lá para ver o que Deus está fazendo na vida dela. E vou ajudar essa pessoa a prestar atenção em Deus. E eu permitir que o Evangelho alcance essa pessoa. Por isso eu queria que você só cantasse essa música e ficasse em pé. Se você quiser fazer isso. Pastor, eu não sei fazer isso. Deus vai conduzir você. Talvez Deus coloque você. Talvez. Não tome isso como parâmetro. Mas talvez Deus coloque você apenas para orar. Mas Deus quer usar você de alguma maneira. Eu queria que cantasse essa música agora. Que ficasse em pé agora para cantar essa música. Aqueles que realmente querem dizer para Deus: Senhor, eu vou levar o teu Evangelho para alguém. Eu não vou mais ficar somente ali na igreja. Eu assumo diante do Senhor. Eu aceito o chamado de transmitir esse Evangelho para alguém. Senhor, me ajude. É um passo de fé. Às vezes é um passo de fé. Brisa, vou pedir para você me ajudar com uma coisa, filha. Aconteceu um transplante aqui agora. Quero que o coração vá parar nos dedos. Tá bom? Nos conduza nesse louvor, Júnior. Equipe, por favor. Nos conduza nesse louvor com paixão. Eu quero ver a minha igreja cantando. Vamos dar a mensagem ao mundo. Eu quero ver os compromissos sendo assumidos.
Se você quer cantar essa música de verdade, fique em pé. Se você não quer, se você acha que isso não é importante, olha, você não tem que dar satisfação para mim nem para ninguém aqui não. Não tem. Isso é entre você e Deus. Mas se você quer isso de verdade, bota para fora. Dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Louvar por Jesus nosso Rei, Jesus nosso Rei, em breve voltará Rei dos Reis, voltará Rei dos Reis, Senhor, virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor, uma voz de advertência ao mundo, deve ser o nosso cantar, um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus nosso Rei em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor, virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. O dever é levar Cristo ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Jesus nosso Rei em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor, virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Feche os seus olhos. Senhor, Senhor, eu quero, em nome de Jesus, lhe pedir que o teu Santo Espírito nos cubra de poder nessa hora. E que esse poder do alto entre em nosso coração e retire de nós, Senhor, todos os preconceitos, todas as histórias, os costumes, ou qualquer coisa que esteja entre nós e o cumprimento da tua missão. E nos leve, Senhor, em busca do perdido. Senhor, como ministro do teu evangelho, eu imploro ao Senhor e imponho as minhas mãos sobre a tua igreja, pedindo que haja reavivamento espiritual e envolvimento com a tua missão. Eu oro, Senhor, por esses jovens aqui da tua igreja e de todos que estão hoje, testemunhando do Senhor lá no Enem. Eles não estão fazendo a prova, estão dizendo para todos os outros que eles servem um Deus vivo, que tem um plano para cada um. Por isso estão ali. Eu peço que eles sejam vitoriosos e que a tua graça possa se manifestar através deles, através do testemunho deles. Eu peço sobre cada um dos membros aqui dessa igreja, Senhor, que o teu poder repouse sobre eles e que eles vejam a tua glória ao envolverem-se com a tua missão. Desperte-nos, avive-nos, Senhor, por favor. E que nos preparemos e preparemos um mundo, um povo,
para o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor do nosso grande Deus o Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo sejam constantes na vida de todos vós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você. Vamos ter um hino final. O irmão Denilson vai estar cumprimentando apenas os nossos amigos que nos visitam. Podemos sentar, irmãos. E aí os visitantes vão poder ir saindo, tá?